Igreja Santa. Da outra vez, tudo é na vontade do Senhor, né? Tudo que Deus quer, né? Graças a Deus, hoje deu tudo certo. A igreja não está que nem está naquele dia, né, meu filho? Mas seja feita a vontade do Senhor. Glória a Deus, né? Estenda as mãos para Ele. Vamos orar pela vida dele. Querido Deus, amado Senhor Jesus, aqui está o teu céu, Senhor, que colocou esse propósito no coração. O Senhor colocou no coração dele esse propósito, Senhor. E ele pediu a tua ajuda, o teu socorro, a tua misericórdia. E hoje está aqui, Senhor, para cumprir na vida dele. Meu Deus, eu peço ao Senhor que o Senhor abençoe 10 vezes mais a vida do teu servo, o ministério, a esposa, a família. E que essa gravação, meu Pai, não fique só nessa. Eu já profetizo outras gravações, meu Pai. E que o teu nome seja exaltado e glorificado através de cada gravação. Que seja no nome do teu servo, em nome de Jesus. Eu abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus nesta noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu saúdo a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Eu saúdo a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Quem está feliz com Jesus aí, dá uma glória a Deus. Louvado seja o nome santo do nosso Senhor Jesus, amém? Como o bispo falou, né, que tudo é para a honra e a glória do nosso Deus, né? E Deus faz todas as coisas no tempo dele, né? Temos que saber esperar o tempo. Glória a Deus, porque o nosso Deus, ele é perfeito. Agradecendo pelo presbitério também, Deus abençoe. Vida na casa do Senhor, Deus abençoe. Em nome de Jesus, amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Quem quer ouvir a palavra de Deus aí? Amém? Peço, irmãos, que abra sua Bíblia comigo. Evangelho segundo escreveu São Lucas. Lucas capítulo 13, versículo 6. O nome santo do Senhor, porque eu creio que Deus irá fazer maravilhas em nossas vidas para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. 30 anos de idade e vai durar cerca de 3 anos e meio. E a Bíblia diz que por onde o nosso Senhor Jesus passava, milagres aconteciam. Escuta isso. Em cada cidade, em cada território a qual o Senhor Jesus passava, a Bíblia diz que milagres aconteciam. Cada localidade em que o nosso Senhor Jesus ele colocava a planta dos pés, o povo sabia que era sinal de milagres. Paralítico começava a andar, cego enxergava, surdo começava a ouvir, mortos eram ressuscitados. Vou repetir isso aqui. Todo lugar aonde Jesus se fazia presente, milagres tinham que acontecer. E nessa noite eu tenho uma certeza de que o nosso Senhor Jesus ele se faz presente aqui neste lugar. E se Jesus ele está presente aqui, é porque milagres vai acontecer nesta noite. Eu vou repetir isso aqui para ver se melhora o glória. Jesus ele se faz presente aqui nesta noite. E todo lugar onde Jesus se faz presente é sinal de que milagre vai acontecer. Se Jesus está presente aqui, é porque milagres vai acontecer na minha vida, na tua casa, na tua família. Se você está entendendo o que Deus está falando aqui, levanta a tua mão, abre a boca para adorar e exaltar o nome santo do Senhor. Porque enquanto eu e você adora aqui, Deus ele está trabalhando lá. Enquanto eu e você dá glória aqui, Deus ele está libertando lá. Cadê você que acredita? Levanta a tua mão, abre a boca para adorar e exaltar o nome santo do Senhor. Porque hoje é noite de milagre. E eu creio que Deus tem milagre para fazer na minha e na tua vida. Porque Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Se você está comigo, levanta a mão, abre a boca para adorar e exaltar a Deus. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus.
Glória. Ore a lava suba e sai. Eu sinto a graça do Eterno aqui neste lugar. Aleluia, Deus. Ore a lava suba e sai. Tem pessoas que chegou daqui enferma, vai sair daqui curada. O decante o mandai sai. Deus está mandando dizer para alguém aqui: olha, chegou aqui até enfermo, mas vai sair daqui curada. É para o nome do Senhor ser glorificado. Se você acredita nisso, levanta a mão, abre a boca e dá um glória a Deus. Aleluia. Irmãos, a palavra que nós lemos nesta noite vai falar acerca de uma figueira. A parábola da figueira estéril. E o texto diz que um certo homem, ele tinha uma figueira plantada em sua vinha. Escuta isso. Naquela época, era comum todo judeu que tinha uma vinha, ele plantar uma figueira na sua vinha. Por quê? Porque ele acreditava que se a figueira estivesse plantada na sua vinha, a figueira ia ter um cuidado especial. Aleluia. Na Bíblia é mencionada cerca de 50 espécies de árvores. E pelo menos 3 árvores vão ganhar destaque na Bíblia, que é a videira, a figueira e a oliveira. Talvez a videira seja uma das árvores mais cultivadas, Robson, na cultura judaica, por conta do seu fruto, da importância do seu fruto, que era a uva, a qual fazia-se vinhos. Glória. Aleluia. E todo judeu, quando ele constituía uma vinha na sua fazenda, ele tinha um cuidado especial com aquela vinha. Então, quando um homem iria plantar uma figueira e queria que ela fosse bem cuidada, bem tratada, Glória a Deus. a preocupação dele era o seguinte: eu preciso plantar a minha figueira da minha vinha, para que ela tenha um cuidado especial. Glória. E eu aprendo algo aqui especial para nossas vidas, que assim como aquele homem se preocupou em colocar a figueira na sua vinha para que ele tivesse um cuidado especial, assim é o nosso Deus. Ele vai nos colocar em um lugar para que eu e você venha ter um cuidado especial. Glória. Eu vou repetir isso aqui. Assim como aquele homem se preocupou em colocar a sua figueira na sua vinha para que ela pudesse ter um cuidado especial, assim é o nosso Deus. Ele vai nos colocar em um lugar para que a gente possa ter um cuidado especial. Olha lá, passou, sai. Independente da crise, independente da dificuldade que o mundo está enfrentando, o nosso Deus é poderoso para continuar sustentando a igreja. Glória. Independente do problema que a humanidade enfrenta, glória a Deus, o nosso Jesus é poderoso para cuidar de nós. Sabe o que Deus está querendo dizer para nós aqui nesta noite? Que independente da situação que o mundo vive, o nosso Deus ele vai continuar cuidando da igreja. É Jesus que guarda a igreja, é Jesus que abençoa a igreja. Cadê você que está entendendo esse mistério? Levanta a tua mão, abre a boca para adorar o nome santo do Senhor, porque Jesus ele continua cuidando da igreja. Glória. Lembra do profeta Elias? A Bíblia diz que o profeta Elias ele vai chegar diante do rei Acabe e vai dizer: Acabe, não vai cair chuva sobre Israel nem orvalho do céu. Aleluia. E durante 3 anos e meio não choveu em Israel. Aí a Bíblia diz que Deus vai falar para o profeta Elias: desce para o ribeiro de Querite, porque lá você beberá do ribeiro. Aleluia. Glória a Deus. Aí a Bíblia diz que Deus fala para ele: porque eu já tenho ordenado aos corvos para que te sustente. Aleluia. Aleluia. Sabe o que Deus estava querendo mostrar para o profeta, meu bispo? É que quando a crise veio sobre Israel, Deus está falando para Elias: Elias, desce para o ribeiro de Querite. Eu quero abrir um parênteses aqui para dizer algo para nós. A palavra Querite quer dizer uma separação. A palavra Querite quer dizer separação.
Quando Deus está falando para Elias, Elias, desce para o ribeiro de Querite. Primeiro Deus estava querendo falar para Elias, Elias, eu quero você separado, porque mesmo você separado, eu vou cuidar de você. Aí às vezes você não entende, quando Deus nos separa de certo tipo de pessoas, e quem olha está dizendo, eu quero ver o que vai ser dele, eu quero ver o que vai ser dela sem mim. Só que aí você não depende do homem para continuar de pé, aí você depende de Jesus. Eu estou sentindo a graça do Eterno aqui. Nós dependemos do nosso Deus. Glória. Glória, lava sua, dai assai. Glória. Glória, lava sua, eu vou falar. Jesus. É porque tem gente que acha que só vai crescer se estiver perto de alguém. É porque tem gente que acha que o seu projeto só vai dar certo se estiver do lado de alguém. Sabe o que Deus está mandando dizer para a igreja? Que Deus não depende de ninguém para fazer você crescer. Deus ele não depende de ninguém para fazer a igreja crescer. Porque se Deus estiver no controle do projeto, ainda que tenha que descer para o ribeiro, Deus ele vai fazer o projeto crescer. Porque ele está no controle de tudo. Cadê você que está comigo para adorar a Deus? Levanta a tua mão, abre a boca para adorar o Senhor. Glória, lava sua, andai e assai. Escuta isso. A Bíblia diz que Deus falou para ele descer para o ribeiro de Querite. E nós aprendemos que a palavra Querite quer dizer separação. Deus estava dizendo para Elias, Elias, se separa, porque eu quero você separado. Porque mesmo separado eu vou cuidar de você. Glória. Aí a Bíblia diz que Deus fala para ele, você vai beber do ribeiro. Mas espera aí, eu quero abrir um parênteses para conjecturar isso aqui, meu bispo. Quando Deus fala para Elias, Elias desce para o ribeiro, porque lá você vai beber água do ribeiro. Parece que na cabeça de Elias viu uma interrogação. Peraí, Deus está mandando eu me separar para descer para o ribeiro de Querite, porque lá vai ter água para eu beber. Mas espera aí, o que é que eu vou me alimentar? Porque Deus está falando que água tem, o ribeiro vai fazer eu beber água, mas o que é que vai alimentar minha carne? Aí a Bíblia diz que Deus vai responder para ele, Elias, não se preocupa não, porque eu já tenho ordenado corvos para trazer pão e carne de manhã e pão e carne de tarde. Olha lá, vassuma da yassai, é o nosso Deus dizendo, é Deus que providencia o alimento. Olha lá, vassuma da yassai, Deus está dizendo, olha, a terra pode até trazer água para você, mas o alimento vai ser do céu, vai ser celestial. Olha lá, vassuma da yassai. Está lembrado do povo de Israel passando pelo deserto? O povo murmurou querendo água. Aí a Bíblia diz que Deus vai falar para Moisés, Moisés, fere a rocha, porque da rocha eu vou fazer brotar água. Aí Moisés fere a rocha da água. Aí o povo murmura querendo carne. Só que a carne não vai vir da terra. A água Deus fez, olha, toca na rocha, porque dela vai sair água, o povo vai beber. Mas a carne, que é o alimento espiritual, só papai que faz. Aí Deus providenciou, maná não foi de baixo, foi de lá de cima. Sabe o que eu aprendo com isso aqui? É que tem coisas que Deus vai trazer da terra para nos abençoar, mas tem coisas que somente o Deus vai trazer do céu. Cadê você? Cadê você que está entendendo essa palavra? Levanta a mão para a boca para adorar o nome do Senhor. Glória, aleluia. É Deus que sustenta a igreja, é Deus que nos sustenta. Nós estamos de pé ainda, sabe por quê? É por causa da graça e da misericórdia do Senhor. Aleluia, glória. Se não fosse a graça e a misericórdia de Deus, você não estaria aqui nessa noite. Mas tudo é para que o nome do nosso Deus venha a ser glorificado. Se você acredita nisso, abre a boca, dá uma glória a Deus. Aleluia. Escuta isso. A Bíblia diz que aquele homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Aí ele diz, e eis que eu já vinha há 3 anos procurar fruto e não achei. Entenda uma coisa aqui, não se tratava dos 3 primeiros anos de vida da árvore, porque existia uma condição em Israel de que só poderia comer fruto de uma árvore no seu 5º ano de vida. Por quê?
nos 3 primeiros anos, pela lei diz que os frutos deveriam ser descartados, jogados fora. No 4º ano, segundo a lei mosaica, que está em Levítico, capítulo 19, versículo 23 a seguir, diz que no 4º ano, todo o fruto da árvore deveria ser ofertado ao Senhor. E somente no 5º ano de vida da árvore, esses frutos poderia comer. E já passava 3 anos que o dono da figueira vinha e não encontrava fruto nela. Aleluia. E Deus está falando algo nessa noite para dizer para a igreja: eu não sei quanto tempo você tem esperado o fruto, eu não sei quanto tempo você tem esperado a resposta de Deus, eu não sei quanto tempo você tem esperado a promessa de Deus para a tua vida. Aleluia, glória. Mas sabe o que Deus está mandando dizer para a igreja nessa noite? Não se preocupa não, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Se está demorando é porque Jesus está preparando o melhor. A lavação de câmara. Tem alguém que está entendendo isso aqui? Ore a lavação. Tem alguém que já está com a mão de pé entendendo isso aqui? Ore a lavação. Quanto maior é a demora, maior será a tua vitória. Sabe por que está demorando? É porque Jesus está preparando o melhor. Ore cante o manaiaçai. Decante o manaiaçai. O decante. Tem gente que está dizendo: meu Deus, por que está demorando tanto? E Deus está mandando dizer: fica tranquila, porque essa demora faz parte do processo. É porque Jesus está preparando o melhor para a tua casa, para a tua família, para o teu ministério, para o teu chamado. Se você vem aqui para adorar, levanta a mão, abre a boca para adorar e exaltar o nome santo do Senhor, porque Deus está preparando o melhor para a igreja. Glória, aleluia. Oh, Santo Deus de Israel. É porque às vezes a gente quer que as coisas aconteçam logo. Aleluia. Oh, Jesus, eu vou falar. Tem gente que entrou aqui nessa noite pensando assim: Senhor, há quanto tempo eu tenho orado pela vida do meu filho? Tem gente que entrou aqui nessa noite, dobrou o joelho e falou: Senhor, há quanto tempo eu tenho orado pela vida do meu esposo? Sabe o que Deus está mandando dizer? Que o tempo não é nosso, o tempo é dele. Porque quando eu quero fazer as coisas segundo o meu tempo, as coisas podem dar errado. Mas quando eu espero no Senhor, aí as coisas dão certo. É por isso que o salmista vai dizer: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Quando eu entrego nas mãos de Deus, eu vou dizendo: Senhor, toma o controle de tudo. E se o controle está na mão de Deus, é sinal de que a vitória é certa. Então Deus está dizendo para a igreja nessa noite: entrega tudo nas mãos do Senhor, porque Deus ele é fiel para cumprir toda a promessa que fez também na tua vida. Cadê você que vai adorar? Cadê você que vem glorificar? Levanta a mão, abre a boca para exaltar o nome do Senhor. Oh, louvado seja Deus. Aleluia. Ele disse: eis que há 3 anos eu vou procurar fruto e não acho. Aleluia. Aí sabe o que o dono da vinha mandou fazer? Corta, porque ela ocupa a terra inutilmente. Glória. É por isso que a parábola é a parábola da figueira estéril. Aleluia, Deus. E a palavra estéril significa inútil, que não presta, que não tem valor. Glória. A palavra estéril aqui significa que não produz. Aí o dono da vinha, o dono da figueira disse: corta, porque ela é uma figueira inútil, não presta para nada. Deixa eu lhe dizer algo aqui nessa noite. Glória a Deus. E quantas pessoas olhou para mim e para você e disse que a gente não prestava? Eita Deus, rapaz, Jesus. Glória. Glória, lava suma, sai. Quantas pessoas olhou para você e te desprezou por causa